Olá, galera, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui pra gente poder fazer a correção dos nossos exercícios, que eu deixei propostos na semana passada. E nós vamos lá então, ó, página 168, exercício 1, diz assim: segundo o dicionário Aurélio, a palavra poética significa teoria da versificação. É comum os poetas escreverem suas próprias poéticas, nas quais indicam aquilo que valorizam ou rejeitam em seu poema, em sua poesia. José Paulo Paes também escreveu a sua em forma de poema. Poética: conciso, prolixo ou prolixo. Então, ele faz aqui um trocadilho, um jogo de palavras. Isso é muito comum, tá, meus amores? O poeta, ele tem essa liberdade. E aí, quando ele faz essa coisa chamada poética, é quando ele diz aquilo que é permitido no texto dele e o que não é. É como se ele deixasse claro ali suas características de personalidade escrita, sabe? Coisas assim. Com base nisso, assinale as alternativas corretas. Número 1. O poema poética é escrito com um mínimo de palavras, explorando as semelhanças sonoras e visuais entre elas. Um procedimento que encontramos na poesia concreta, da qual José Paulo Paes se aproximou em alguns de seus poemas. Correto? Sim. Sim. Pirilim. Se a poética é do José Paulo Paes e ele está falando do modelo dele de fazer poemas, então concorda que é fiel às obras dele? Então, número 1, inquestionavelmente correta. 2. Já em seu primeiro livro, em Poemas que homenageiam Carlos Drummond de Andrade e Murilo Mendes, José Paulo Paes demonstra estar ligado a um tipo de poesia modernista, que valoriza o humor e recusa a literatura retórica. Está correto? Sim, também. Sabe por quê, meus amores? Tanto Carlos Drummond de Andrade quanto Murilo Mendes, ambos os autores pertenceram ao período literário ou ao movimento literário chamado modernismo. E o modernismo defendia a ideia de um novo fazer da arte, de uma nova forma de escrever, de pintar, de cantar. E aí eles abandonavam ou deixavam para trás os modelos anteriores. Então, quando José Paulo Paes ele faz um livro homenageando esses dois autores, ele deixa claro ali essa linha modernista, que era a proposta da corrente literária mais recente, tá bom? Então, 2 correta também. 4. Este poema tem um sentido irônico, já que não representa uma tendência geral da obra de José Paulo Paes, que preferia utilizar formas fixas como odes e baladas, a exemplo do que acontece com poemas como balada, madrigal e ode prévide. Não, né, gente? Sabe por que não? Vocês nem viram essas atividades ainda. Vocês nem estudaram esses exercícios, esse estilo de poema ainda, né? Não aprofundaram como pode essa questão ser correta. É pegadinha do busão, vocês cairiam nela, né? Presta atenção, a 4 está incorreta. 8. Em poética, o humor está presente, confirmando uma prática bastante comum na poesia do autor, que muitas vezes chega mesmo à poesia piada. Poesia piada é aquela que tem por objetivo levar humor para as pessoas, né? Arrancar risos das pessoas mesmo. Nem toda poesia fala de amor, nem todo poema fala só de amor. Eu já falei isso para vocês. E a 8 está correta porque sim, quando ele fala lá, por exemplo, conciso, de concisão, de redução, ou conciso, que é o dente. Prolixo, que tem um significado específico, ou prolixo, que tem outro completamente contrário. Então, esse paradoxo, ou essa contradição, tá aqui para provocar certo humor, certa graça, né, no leitor, tá bom? Então, a 8 está correta. 16. A concepção de poesia sugerida pelo poema indicado José Paulo Paes pertenceu à chamada geração de 45.
o que é confirmado pelo fato de ele ter feito sua estreia em 1947 com o livro O Aluno. Correto ou errado? Errada. 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 Por quê? Vocês vão saber quando estudar o modernismo, tá bom? É uma pegadinha para vocês. Bom, se caiu na pergunta, se é uma pergunta de múltipla escolha, e caiu ali uma opção de um movimento, de um período ou de uma corrente literária que vocês não viram ainda, cancela essa questão, gente. Ela vai estar errada, óbvio, é uma pegadinha para vocês, tá bom? Então vamos lá. Qual é a soma? 1, 2 e 8. Total, 11. É a soma que temos da número 1. Número 2. Leia o texto abaixo para responder ao que se pede. Comenta-se um pouco rápido demais que a predileção que os leitores sentimos por um ou outro personagem vem da facilidade com que nos identificamos com eles. Essa formulação exige algumas pontuações. Não é que nos identifiquemos com um personagem, mas sim que este nos identifica, nos aclara e define frente a nós mesmos. Algo em nós se identifica com essa individualidade imaginária, algo contraditório com outras identificações semelhantes, algo que de outro modo apenas em sonhos haveria logrado o estatuto de natureza. A paixão pela literatura é também uma maneira de reconhecer que cada um somos muitos e que, dessa raiz, oposta ao senso comum em que vivemos, brota o prazer literário. Não tem como eu saber de quem é, porque o meu xerox ficou uma porcaria. Mas vocês sabem o nome do autor, tá aí, né, gente? Então, vamos lá. Esse texto trata de um conceito importante na teoria da literatura, o conceito de catarse. Catarse, para quem nunca ouviu falar, significa purificação dos sentimentos, purificação da alma. Sabe quando vocês estão lá de bobe, ouvindo uma música legal, e aí você sente uma emoção tão grande, mas tão grande, parece que você vai para outro plano? Isso é catarse, tá bom? Ou então quando vocês são surpreendidos com um presente, com um gesto que vocês não esperavam e aquilo abraça a sua alma e aquilo te toma de uma emoção prazerosa que te traz leveza, que te traz calma, que te relaxa. Isso é catarse. E essa é uma das propostas do poema, da poesia de modo geral, tá bom? Então, isso é catarse. De acordo com o autor, pode-se definir catarse como o processo que afeta o leitor no sentido de valorizar o imaginário, superar o senso comum, construir a personalidade ou liberar emoções reprimidas. Liberar emoções reprimidas, né, gente? É isso que a catarse faz, ela libera emoções reprimidas. Tá ok? Simples assim? Branco como a neve? Então, resposta correta, D de Damasco. 3. Observe atentamente os dois trechos transcritos a seguir. O objetivo da poesia e da arte literária em geral não é o real concreto, o verdadeiro, aquele que de fato aconteceu, mas sim o verossímil, o que pode acontecer, considerado na sua universalidade. Verossímil, dicionário, né? Semelhante à verdade que parece verdadeiro, que não repugna a verdade, provável. Então, esse é o conceito do que é verossímil dentro do dicionário. Então, vamos à questão. A partir da leitura de ambos os fragmentos, pode-se deduzir que a obra literária tem o seguinte objetivo. É um objetivo, tá bom? Ela tem o objetivo de construir uma aparência de realidade para expressar dado sentido. Resposta correta, letra C. Muito cuidado com questões assim. A literatura, ela não tem a responsabilidade de retratar a realidade exatamente como ela é. Ela tem a responsabilidade de se aproximar da realidade, tá bom? Ela aproxima, ela constrói
constrói textos que giram em torno de coisas que poderiam, na vida real, acontecer. Não obrigatoriamente precisa acontecer para ser literatura, mas poderia. Por isso que na literatura, por exemplo, não existem seres mágicos, como, por exemplo, unicórnios, dragões. Não tem. Por quê? Porque isso não é verossímil, porque isso não se aproxima da realidade. Tá ok, meus amores? Só por isso. Então, qual é a diferença? A literatura se aproxima da realidade. Ela não é uma fotografia, ou ela não retrata a realidade exatamente como ela é. Perfeito? Compreendidos? Ok. Número 3, resposta correta, C de coração. 4. Leia o texto a seguir e assinale o que for correto. Soneto de separação. Eu gosto desse texto. Diz assim: de repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante. Fez da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Vinícius de Moraes. Gente, só um minutinho para eu pegar aqui, ó. Uma folha que eu tô procurando, peraí. Chururu. Estou. Então vamos lá. Lido isso de Vinícius de Moraes, um poeta brasileiro muitíssimo importante, pertencente também do movimento literário modernismo. Gente, meu cabelo não tá me ajudando e não quer parar. Pai, me ajuda aqui, essa quarentena. Chifrinho. Opa. Pronto, vamos. Volta pra mim, Brasil. Com base nisso, vamos ao que se pede. Nós já lemos o texto, agora nós temos que assinalar as opções corretas. Vamos ver quais são? A teoria literária moderna reconhece 3 gêneros literários fundamentais: o épico, o lírico e o dramático. E apesar de não fazer diferença de prestígio entre eles, não aceita a mistura deles em uma mesma obra literária. Podem subdividir esses 3 gêneros em espécies ou formas. O soneto é uma das formas dramáticas. A tragédia é uma das formas épicas. A balada é uma das formas líricas. Essa opção está correta ou está errada? Quando fala que a literatura... Sabe por que ela está errada, meus amores? Só por causa desse motivo aqui, quando fala assim, não aceita a mistura, mas aceita sim. Lembra que eu falei para vocês que eu posso muito bem pegar um poema e levar para o teatro e aí fazer uma adaptação do texto, virando uma obra teatral? O que era poema passou a ser o gênero dramático? Pois é, então a mistura ela é permitida sim. Número 1, então, está incorreta quando fala que não aceita a mistura, ok? Número 2. No texto acima, predomina o gênero dramático, que tem a sua manifestação mais viva nos aspectos trágicos, procurando representar os conflitos e os dramas vivenciados pelos homens e a precariedade do mundo em que estão inseridos. Nesse caso específico, trata-se de representar o drama da separação de 2 amantes. Tá certo ou errado, gente? Gente, lembra que eu falei pra vocês que drama não é dor, que drama não é sinônimo de sofrimento, que drama não é aquela coisinha pra chamar a atenção, que o gênero dramático ele foi constituído para ser encenado? Então, a número 2, meus amores, não pode estar correto também. Embora fale da dor, do sofrimento, da separação de 2 seres que se amam, o que é dramático, porque drama
Dramático tem dois sentidos no dicionário. Tem o sentido literal, que é de dor, e tem o sentido de dramaturgia, ou seja, de encenação. Nesse contexto, a número 2 não pode estar correta, ok? Então, vamos para a próxima. No texto acima, pertencente ao gênero lírico, predomina a antítese como figura de linguagem, a referência a fatos como deflagradores do conflito do eu lírico, a função conativa da linguagem, os versos decassílabos e as rimas consoantes pobres interpoladas, o emprego da linguagem figurada, a expressão do conflito do eu lírico decorrente da separação amorosa. Correto ou errado, meus amores? Dizem para mim. Só um minuto. Correto ou errado, amores? Dizem para mim. Está correto. A poesia lírica. Lírica amorosa. Tá bom? Então, número 8 está correta. 16. Pode-se afirmar que a antítese, figura de linguagem predominante no texto acima, exprime ideias cuja força significativa reside na oposição dos contrários. É o que acontece no verso, e do momento imóvel fez-se o drama, em que o conflito vivido pelo eu lírico atinge seu ponto culminante. No texto literário, dependendo do contexto, uma mesma palavra pode ter uma significação objetiva, que é a denotação, ou sugerir outras significações marcadas pela subjetividade do emissor, que é a conotação. No verso, de repente, da calma fez-se o vento, as palavras estão empregadas em sentido figurado ou conotativo. Correto? Correto, correto, correto. Quando ele fala assim, de repente... Não, deixa eu lembrar lá, ó. Perdi. No verso, de repente, da calma fez-se o vento. As palavras estão empregadas em sentido figurado ou conotativo. Sim, 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 sim. Tá bom? Próxima questão, 32. Próximo, número 32. Pode-se afirmar que o soneto composto de 2 quartetos e de 2 tercetos é uma das formas poemáticas mais tradicionais e difundidas nas literaturas ocidentais e expressa quase sempre conteúdo lírico. O soneto costuma conter uma reflexão sobre um tema ligado à vida humana. No texto acima, Vinícius de Moraes, ao retomar esse modo tradicional de compor versos, presta homenagem aos grandes clássicos da literatura reconhecido no presente, a herança cultural do passado. Correto ou errado? Correto. Então, quais são as opções corretas? São as 32, a 16 e a 8. Vamos lá? Então, corretas 32, 16 e 8. Foi? Ótimo. Próxima. Ai, tô coçando, peraí. 5, meus amores, a número 5 nós vamos pular, tá bom? Tem um erro aqui que eu ainda não consegui resolver, mas já entrei em contato com o pessoal que faz a apostila do cursinho, e assim que eu tiver um retorno, eu vou procurar vocês, tá bom? Às vezes acontece, né, gente? Falha no sistema, perdoem a galerinha. Então, a número 5, circulem ela ali e fala assim que eu vou dar a resposta depois. Me lembrem, porque eu já pedi e não sei quanto tempo eles vão demorar para responder meu e-mail, tá ok? Então, ótimo. 6.
A obra literária em versos tem ritmo e metro distintos do texto em prosa. Com relação às características do texto literário e tendo por base o poema Mãos Dadas, julgue os itens a seguir. Cadê o poema Mãos Dadas, gente? Meu Deus? Vamos lá. O poema é composto por 2 estrofes assimétricas? Sim ou não? Estrofes assimétricas são aquelas que elas não são exatamente iguais, tá bom? Então, a letra A, número 0, é verdadeira. Número 1, os versos não obedecem ao esquema métrico constante, nem o ritmo regular, correto? Sim, também. As estrofes são constituídas por versos brancos. O que são versos brancos? São versos similares. Eles se aproximam muito um do outro, sem muita variação. Correto? Ok. Próxima. Há um paralelismo rítmico com gradação semântica em o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Certo ou errado? Certo também. Então, a número 6, todas as opções estão corretas. Vamos para o número 7, que hoje nós temos trabalho. Leia o poema abaixo para responder a questão. Rondou de efeito. Olhei para ela com toda a força. Disse que ela era boa, que ela era gostosa, que ela era bonita para burro. Não fez efeito. Virei pirata. Dei em cima dela de todas as maneiras. Utilizei o bonde, o automóvel, o passeio a pé, falei de macumba, ofereci pó à toa. Não fez efeito. Então, banquei o sentimental. Fiquei com olheiras, ajoelhei, chorei, me rasguei todo, fiz versinhos, cantei modinhas mais tristes do repertório do nozinho. Escrevi cartinhas e para acertar a mão li. Eu vira a morta virgem. Romance primoroso e por tal forma comovente que ninguém pode lê-lo sem derramar copiosas lágrimas. Perdi meu tempo. Não fez efeito. Meu Deus, que mulher durinha! Foi um buraco na minha vida, mas eu mato ela na cabeça. Vou lhe mandar uma caixinha de minorativas, pastilhas purgativas. É impossível que não faça efeito. Manuel Bandeira na sua versão ultra romântico, né, meus amores? Com base no texto anterior, jogue os itens que se seguem. Para conquistar sua amada, o narrador faz 3 investidas suscetíveis que podem ser assim resumidas: elogio da beleza física da mulher, oferecimento de vantagens materiais e chantagem emocional. Correto ou errado? Correto, amor. Ele tá tentando, não tá, rapaz? O crush tá na luta. Ai, que dó. Então, primeira opção, V de verdadeiro. No verso 9... fica claro que o narrador oferece à jovem uma caixa de pó de arroz, produto de maquiagem muito usado pelas moças de pele alva. Correto? Vamos ver o verso 9? Vamos lá, ó. Eita, perdi. Quando fala assim, falei de macumba, ofereci pó. Vocês acham que é o pó de arroz que passa assim? Outro pó, meu bem. Pó perigoso. Então, a segunda opção, F de falso. Próximo. Apesar de se tratar de construções sintáticas diferentes, em à toa e perdi meu tempo, há a mesma informação semântica. Perdi meu tempo e à toa, no contexto, tem o mesmo sentido? Sim. Então, ok, verdadeira. Toda vez que vocês ouvirem a expressão sintática, imagina que esteja falando das regras gramaticais. Ouviu a expressão semântica, depreende-se que está falando das relações de sentido. Então, são 2 expressões que sintaticamente têm funções completamente diferentes na gramática.
Mas no texto, elas são semanticamente parecidas, porque tem a mesma relação de sentido. Entenderam? Então, letra V de verdadeiro. Último, entre os versos 11 e 15, o autor emprega simultaneamente duas figuras de linguagem da retórica tradicional. Um hipérbato e um clímax. Verdadeiro. Fim. Não vou falar figuras de linguagem com vocês agora, né? Essa hora do campeonato. Então, vamos lá? V, F, V, F. Questão de número 7. 8. Neologismo. Beijo pouco, falo menos ainda. Que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo teodorar, intransitivo. Teodoro, Teodora. Manuel Bandeira. Agora vamos para o madrigal. Meu amor é simples, Dora, como a água e o pão, como o céu refletido nas pupilas de um cão. Sobre os poemas acima, é correto afirmar: como são declarações de amor, os poemas acima fogem às regras da Começou errado. Não fogem às regras da elaboração poética. Sabe por quê? Ambos estão em formatos de poema, então pronto, acabou. E não existe uma regra para a poética. Cada autor tem a sua poética individual e pronto. Fim. Só isso. Ok? Então, a número 1 pode descartar de primeira, não vou nem gastar minha saliva rara lendo. 2. O poema de José Paulo Paes representa o tom geral de sua obra poética, fortemente marcada pelo discurso amoroso, ao contrário da obra poética de Manuel Bandeira, em que esse tema praticamente não aparece. Sério isso, gente? Sério isso? Claro que tá errada essa questão. Lógico que tá errada. Sabe por quê? No Manuel Bandeira, ele também fala de sentimento. Ele também fala de amor. Assim como José Paulo Paes fala. Oxi! Tá claro no poema dele, no neologismo. Tanto que ele até inventou uma palavra nova, um verbo novo. Não quer falar te amo ou te adoro. Ele fala te adorar. Viu? É uma palavra que ele inventou. O neologismo. Simples assim. Próxima. 4. A metalinguagem não é um recurso presente nesses poemas. É ou não é? Lógico que é. O tema do texto, do poema dele, do Manuel Bandeira, é neologismos. E o poema fala de quê? Da criação de uma nova palavra. Neologismo é a criação da nova palavra. Então, ele está usando a ferramenta para falar da própria ferramenta. Metalinguagem, obviamente. Então, ela é um recurso e o 4 fala que não é. Então, 4 está errada. 8, quer dizer. A rima entre pão e cão em madrigal constrói-se sobre uma simplicidade vocabular que confere ao poema um registro coloquial da linguagem do dia a dia. Em neologismo, esse registro é proporcionado, por exemplo, pela leveza bem-humorada no verso te adoro e Teodora. Correto? Sim! 8 está correta, é uma certa. Parabéns! Próxima. A tradução de ternura mais funda em um neologismo como te adorar, no poema de Manuel Bandeira, e a comparação do amor com elementos prosaicos com água e o pão, no poema de José Paulo Paes, exemplificam a reação moderna à expressão cerimoniosa do sentimento amoroso. Sempre. Então, opções corretas, 16 e 8. A soma, 24. Tá bom? Vamos para 9. Tocar para Caxambu. Momento num café. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente. Saudavam o morto, distraídos. Estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida. No momento, se descobriu num gesto largo e demorado, olhando o esquife longamente. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição, e saudava a matéria que passava liberta para sempre de alma extinta. No entanto, se descobriu um gesto largado e demorado, olhando o esquife longamente. Este sabia que a vida
é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição, e saudava a maneira que passava liberta para sempre na alma extinta. Todas as afirmativas sobre o poema são corretas, exceto a letra C. O texto assume uma perspectiva positiva quanto à vida. Tira, gente, perspectiva negativa, né? A vida passa, a vida é uma traição. Tu tá vivendo e de repente ela rouba a sua vida disso mesmo e tu morre. Olha, que pecado. Então a letra C de coração. Número 9. 10. E não menos importante, versos escritos na água. Os poucos versos que aí vão, em lugar de outros é que eu os ponho. Tu me lês debaixo ao teu sonho, imaginar como serão. Neles porás tua tristeza, ou bem teu jubilo, e talvez lhes acharás, tu que me lês, alguma sombra de beleza. Quem os ouviu, não chamou. Meus pobres versos comovidos. Por isso fiquei esquecidos, onde o mal ventos atirou. De Manuel Bandeira também. Então vamos lá. No poema, as etapas do processo de composição do texto são marcadas pelos tempos verbais, passado, presente e futuro. Identifique essas etapas relacionando-se aos tempos verbais empregados. Então vamos lá, ó. Os verbos no passado mostram a etapa em que o sentimento não foi desperto ainda, tá bom? Os verbos no futuro mostram o leitor envolvendo, ele vai entrar na cena ainda, tá bom? E quando fala assim, o do presente, os poucos versos que aí vão, em lugar de outros é que os ponho. Tu que me lês, deixo ao teu sonho imaginar como serão. Então, é esse convite que faz para o leitor. Então, é assim, ó. Os verbos no presente é um convite para o leitor. Os verbos no futuro é a imaginação de que o leitor aceitou o convite e está fazendo parte do texto. E os verbos no passado mostra aquele leitor que ainda não tinha sido convidado para participar desse cenário poético proposto por Manuel Bandeira. Tá bom? Ok? Acabou. Verso do passado, leitor ainda não fazia parte do texto. Verso no presente, o leitor é convidado para participar do texto. Versos no futuro, o leitor está participando e envolvido com o texto. Pronto, acabou. Letra A. Letra B. O eu poético ou eu lírico sugere que o ato da composição do texto há de envolver também a participação do leitor. Aponte 2 recursos de construção da linguagem que expressam essa sugestão. É quando ele fala, por exemplo, na segunda pessoa do singular, lá quando ele diz assim, tu que me lês, você, eu sou o eu poético, quem está escrevendo, quem é o dono das emoções, e você está lendo essas emoções. Então, o emprego dessa segunda pessoa demonstra que o leitor está sendo convocado a participar do texto, tá bom? E aí, quando ele fala também, não só isso, tá ótimo. Ok? Segunda pessoa do singular e tu que me vês, que é o verbo no imperativo. Expressando uma ordem. Tá bom? Última. Leia atentamente o famoso poema, o último poema de Manuel Bandeira, para responder o que se pede. Assim eu quereria o meu último poema, que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais, que fosse ardente como um soluço sem lágrimas, que tivesse a beleza das flores quase sem perfume, a pureza da chama em que se consome os diamantes mais límpidos, a paixão dos suicidas que se matam sem explicação. Nesse texto, ao indicar as qualidades que deseja para o último poema, o poeta retoma 2 temas centrais de sua poesia. Um deles é a valorização da simplicidade, o outro, a coincidência da morte com o máximo de intensidade vital. Manuel Bandeira é um poeta que fala o tempo todo da morte.
ele faz menção a ela. Viver é lindo, é nobre, mas não adianta fingir que nada está acontecendo. A morte vai chegar em algum momento. Mas até ela chegar, vamos fazer o que podemos fazer da melhor forma possível, porque a vida que temos é essa agora. Essa é a mensagem de Manuel Bandeira e assim encerramos a nossa aulinha de hoje. Ok? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, sabem como me encontrar. No mais, beijos de luz e sim, estou morrendo de saudades.